Reis da Resenha. Chegamos, está começando o Reis da Resenha aqui pela TV Jovem Pan News em todas as plataformas. Toda semana um convidado especial, você já sabe. E hoje a resenha começou muito antes do nosso programa. Uma conversa, assim, sensacional. A gente está muito feliz de receber aqui voz marcante, grande locutor esportivo, narrador. Estou conhecendo ele hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan, mas já conheço a carreira dele e acompanho há muitos anos. Nivaldo Prieto, um prazer te receber aqui no Reis da Resenha da Jovem Pan, Nivaldo. Prazer é todo. Deixa eu te cumprimentar. Vambora. Tá se conhecendo hoje pessoalmente, é muito legal. Eu que estou acostumado a acompanhar o trabalho de vocês, acompanhar o... Eu estava até discutindo aqui fora essa questão da modernidade hoje da comunicação, das várias plataformas. Estava discutindo ali a questão do aplicativo, Panflix, tudo que você pode acompanhar, mas no caso o podcast, YouTube e tudo mais. Então é uma série de coisas que a gente vai podendo acompanhar. Eu vejo o trabalho de vocês também e até confesso, para não me estender muito aqui só nessa introdução, que eu fico lisonjeado de estar no prédio da Jovem Pan, porque eu comecei no rádio e a Jovem Pan sempre foi uma marca muito forte, né? Sempre foi muito bacana acompanhar Osmar Santos na época, José Silvério, esse timaço, o Nilson hoje e tudo mais. Então, é um privilégio, é uma alegria. Então, obrigado pelo convite, vamos bater papo. Alegria nossa de te receber aqui, Nivaldo Prieto, o rei da resenha dessa semana na Jovem Pan. E para me ajudar nessa resenha, Bruno Prado. Bruno, obrigado mais uma vez aqui por compartilhar aqui essa conversa com a gente. E a gente vai tocando bola com o Nivaldo Prieto, falando da carreira dele e, é claro, né, do futebol brasileiro, dessa paixão que é o nosso futebol. Bruno Prado. Olá, Pedro Prieto, prazer estar aqui com o Nivaldo Prieto. Vamos fazer esse Reis da Resenha. E tem bastante coisa para falar, né, de futebol, da nossa área também, de imprensa, de mídia esportiva. Com certeza. O Prieto falou, né? Hoje você tem muitas maneiras de acompanhar o futebol, as transmissões, os programas, a comunicação que mudou bastante nos últimos anos. Com certeza. O Nivaldo Prieto falou da Jovem Pan, sempre uma referência. A Jovem Pan sempre foi um canhão também de audiência, um negócio impressionante. E você me fez lembrar dos meus primeiros dias de Jovem Pan, quando eu entrei aqui, lá em 2018, com o nosso Vanderlei Nogueira, que era o nosso chefe aqui, né, o coordenador de esportes, e na época o Messi ainda estava no Barcelona, aquele timaço, né, Messi, Suárez, Neymar, e ele brincava comigo. É o Barcelona das rádios, a Jovem Pan. E depois passou a ser TV, né, e Panflix na internet, no digital, arrebentando a Jovem Pan em todas as plataformas. E você narra também, e já narrou em TV aberta, TV fechada, no rádio, teve experiência também agora, e está tendo essa experiência na Paramount, né, que é o streaming. Né? Como é que é narrar nessas plataformas todas? E tem as suas diferenças, não é, Nivaldo? Eu queria saber. Você me dá uma oportunidade, deixa eu cumprimentar o Bruno, porque eu sou um cara disciplinado, um pouquinho de conhecimento do meio. Como você estava só me apresentando e não tinha apresentado o Bruno ainda agora, sim. Tudo bem? Legal? Teve um cara, quando eu assinei o contrato, aliás, quando eu estava negociando com o Paramount Plus, teve um cara que me mandou uma mensagem, acho que foi no Instagram, se eu não estou enganado, foi no Instagram, quando eu fiz a primeira postagem com a marca Paramount Plus, ele falou assim, ele mandou uma mensagem, falou, Prieto, você já reparou que eu não sei se ele está correto, você é o primeiro narrador a passar por todas as plataformas? Aí, deve ser mesmo. Eu respondi para ele. Eu falei, não, e eu nem sei quais são todas as plataformas que você está citando. Ele falou, então vamos lá. TV aberta, que eu tive o privilégio de começar na televisão aberta. Fizemos TV aberta. Televisão por assinatura, TV a cabo e tal, fizemos televisão a cabo. Eu narrei jogos da Seleção Brasileira com o Pelé e o Denilson de comentaristas no Facebook. Olha. E no Twitter. E isso já faz muitos anos. Hoje você tem esse sucesso, essa explosão e tal, que a turma está mais acostumada a assistir, né? Até tecnologicamente você consegue assistir melhor um jogo hoje, através de YouTube e tudo mais. Antigamente era mais difícil, por conta do sinal de dados que chegava no seu computador, ou no seu smartphone e tudo mais. Então fiz o Facebook também. Narrei no rádio também. Aí vem o streaming. E quando eu fiz o Facebook e o Twitter, também o YouTube.
Então, e o tal, Twitch, né? Twitch. O Twitch não existia. Então, tem alguma coisa que falta eu narrar, não? Acho que não. Acho que não. Daqui a pouco vão inventar alguma coisa nova. Uma novidade. Mas acho que não. Acho que de plataforma. Mas eu não sei se ele está correto em dizer... você foi o primeiro a fazer todas as plataformas. Não sei, essa informação eu não tenho. Mas é bacana saber que você vai passando por todas elas. Sim. E aí começa aquela discussão, mas é igual, mas é diferente. E tudo tem suas diferenças, evidentemente. Você vai narrar no streaming, você tem um público. Às vezes você vai narrar na TV fechada, é um público mais segmentado, porque é o cara que gosta de futebol e tá ali assinando o canal, te acompanhando e já assiste os jogos com alguma frequência. Tem o público da TV aberta, né, que eu imagino que às vezes não necessariamente assista futebol, mas se deparou com o jogo e parou ali para assistir. Tem essa diferença entre públicos, né? Então, mas aí eu assumo aqui o papel de fazer pergunta para vocês agora. Claro. Bate-papo. Até o posicionamento parece não. Existe diferença de público da televisão aberta para a televisão a cabo, ou para o YouTube, ou para o streaming? O público é outro? Eu tenho dúvida. Quando eu comecei a narrar na televisão por assinatura, a televisão a cabo, eu me lembro perfeitamente que um diretor uma vez me chamou na sala e falou: olha, aqui na televisão a cabo, assinatura, o cara paga para assistir a transmissão. E nós temos pesquisas que mostram que o nível social, intelectual, e a classe A, B, isso, aquilo e tal. Então jamais diga que o jogador tropicou. Ele tropeçou. E tome cuidado com os verbos e tudo mais. Ok, tem toda a razão. Eu vou prestar mais atenção. E você quer que eu use uma linguagem diferente? Sim, claro, sem dúvida. Eu falei, tá bom, eu vou me policiar, vou usar uma linguagem diferente. Aí eu vi em várias transmissões de televisão a cabo, no YouTube, tudo, na minha opinião, tudo foi se misturando. Aquilo que a gente discutia, olha, não vai fazer uma transmissão ou um programa muito popular. Quando você tem uma grade extensa de trabalho, alguma coisa popular você tem que colocar na grade, né? Algum programa de discussão, vamos chamar assim, de profundidade, você também acaba colocando na sua grade. Mas, de um modo geral, você é como quando eu comecei em televisão. Quando eu comecei em televisão, que foi na Globo, pode falar? Claro. Não tem problema nenhum. Então, você tinha lá os programas, Jornal Nacional era um nível, Globo Repórter era outro, Globo Ciência era outro, Chacrinha, você viu como já mudou? Mesmo dentro da mesma emissora. Da mesma emissora, vamos chamar assim, numa mesma plataforma. Então você tem até hoje conteúdos para todos os públicos. Então eu fico sempre com a dúvida se existe mesmo uma segmentação daquilo que está aqui na PAN ou que está no streaming do Paramount Plus. Sei. Pode ter misturado assim, depois com o tempo, né, da maneira que está hoje. E a gente falava aqui antes do programa sobre direitos de transmissão, né, que hoje estão bem divididos por um bom tempo. Acho que tinha uma coisa muito bem definida, assim, a Globo tinha os jogos do Campeonato Brasileiro, as competições nacionais, Libertadores, o Sport TV também fazendo as competições nacionais, e a ESPN tinha o futebol internacional, né, o futebol europeu. Aí veio a Fox Sports, que você também participou, veio com a Libertadores, veio o Esporte Interativo, o TNT, virou hoje TNT Sports, hoje tem a Champions League, e agora os streamings, tem a Cazé TV aqui no YouTube, enfim, hoje se espalhou muito. Você acha que é uma coisa positiva, pensando nos dois lados, né? No nosso mercado e também para o telespectador, que às vezes eu vejo as pessoas também dizendo, não sei onde vai passar o jogo do meu time. Como é que você vê esse momento que está tudo mais espalhado? E ano que vem, no Brasileiro, vai espalhar mais ainda. Mais ainda. Bruno, até eu trabalhando no meio, às vezes eu chego em casa, preciso assistir um jogo e eu não sei onde vai passar. Não sei onde vai passar o jogo. Trabalhando no meio. Mas tem que dar uma pesquisada. Aí você vai lá, mete uma pesquisa, Palmeiras e Corinthians, onde é que vai passar? Aí vem a informação. Virou um praxe também, né? Os sites se posicionarem onde assistir tal jogo. Né? Isso virou um hábito. Tem até colegas nossos que se especializaram em mídia esportiva e hoje trabalham com isso, né? Exatamente. Sim. Agora, eu acho que dá para a gente analisar também de duas maneiras. Começando com o mercado de jornalismo, que é o nosso trabalho, é uma questão também de adaptação.
Aquela coisa de você chegar numa determinada companhia e começar a transmitir, apresentar programa e fazer um contrato longo de 4 anos e de exclusividade, isso me parece que está diminuindo. Eu não vou dizer o fim, mas está diminuindo. Porque as coisas vão se, como é que eu posso dizer? Elas vão se fragmentando tanto que você abre a possibilidade para a empresa te contratar pagando um salário, claramente falando, mais baixo, e permitindo que você faça um outro trabalho, um outro aplicativo. O que, na verdade, para a empresa é positivo. Imagine o Bruno e o Pedro, vocês comentaristas aqui do Reis, da Jovem Pan, e você está empregado num outro lugar fazendo um campeonato francês, você está fazendo um campeonato chinês, você está fazendo um campeonato árabe, você está escrevendo sobre a Premier League, você está viajando acompanhando a Libertadores da América. Quando você chega aqui, você está com uma bagagem gigantesca de conhecimento e atualização, principalmente, né? Então, eu acho que para o nosso mercado tem essa questão. Aquele que se dedica, se aplica, se compromete com o trabalho e tem condições de atuar em vários segmentos, ele pode ter mais de um job. É bonita essa palavra, né? Pode ter mais de um job. Agora, o cara que se fecha, fala, não, eu quero comodidade, eu quero fazer uma empresa só. Esse contrato hoje já não é, né, de cifras como foi no passado, né? Esse é um ponto de vista. E do outro, tem a questão do telespectador, a questão do ouvinte, que ele vai buscar transmissão em lugares diferentes e que, quando eu me coloco na condição desse torcedor consumidor, o que me incomoda é a baixa qualidade. A baixa qualidade de transmissão, né? Não sei se vocês concordam, mas me parece que caiu bastante. Até por pagar menos, como você falou. Aí acabou caindo, na sua opinião. Você reduz a qualidade da apresentação do produto, né? Quando você citou a Globo, e eu vivi esse momento, né, quando a Bandeirantes tinha os eventos sublicenciados da Globo. E a gente transmitia o mesmo jogo. Mas ainda assim, naquela época, anos 90, era uma produtora que fazia para a Globo, era uma outra produtora independente que fazia para a Bandeirantes. Hoje você pega a Libertadores Sul-Americana, é o mesmo sinal, é um pool que transmite para todo mundo. Então você tenta manter uma qualidade legal. Agora, quando você não tem um pool de transmissão, aí você pega, sem citar nomes, mas você vai ver transmissões aí de tela, de imagem, às vezes com 3, 4 câmeras, o que prejudica bastante para quem está assistindo, né? A gente falando aqui do mercado de transmissões esportivas, né, as grandes competições, a qualidade das transmissões também é assunto no meio esportivo. E, Nivaldo, até desculpa voltar uns passos atrás. Imagina. É que talvez a gente tenha avançado muito, mas eu queria saber e queria entender como começou a sua carreira no meio. Vamos voltar muitos passos. Jornalismo esportivo. Como é que começou a sua carreira no esporte? Porque eu sei que você chegou a fazer também outras coisas além do esporte, né? Fiz. Bom, você vai ancorando aí. Eu vou voltar bastante no tempo, então. Eu trabalhava na rádio Eldorado e era âncora de jornal de manhã, e acabei me estressando com aquela loucura de muitas horas no ar durante muitos anos, né, de madrugada trabalhando. Foi ainda num período que eu estava recém-formado, então ainda peguei a época saindo da faculdade de madrugada, abrindo o jornal, chegando 4h30, 5 horas da manhã e tudo mais. E num período que a direção me propôs pegar umas férias, descansar, tinha até adoecido, né? Caiu de imunidade, aquele negócio todo. E na volta eles me propuseram fazer um programa de entretenimento. Vamos fazer um programa, vai falar um pouco de música, de cinema, de teatro e tudo mais. Tá bom. Aí me juntei com outro amigo jornalista da rádio e montamos um programa de sábado, que chamava-se, inclusive, Caderno de Sábado, e que era um programa para durar 6 horas, 7 horas, 8 horas, aquela coisa maluca, né? E por acaso, num determinado dia, ele falou assim, vamos colocar alguma coisa de esportes nesse programa? Vamos.
Então, vamos agendar uma entrevista durante a semana e vai para o ar no sábado, tá bom. Aí, por acaso, a primeira entrevista, vocês se lembram do Margarida, Sim, o árbitro de futebol? Então, marcaram lá um determinado dia da semana para eu entrevistar o Margarida por telefone, na rádio. Eu sozinho no estúdio, ele por telefone, começamos uma entrevista e eu fiquei 2h30, 3 horas entrevistando ele e o papo não acabava e a gente rindo, se divertindo o tempo todo. Era uma grande figura. Uma figuraça. O programa foi pro ar, entrou a entrevista e roubou a cena do Caderno de Sábado. Roubou a cena. E aí esse amigo que apresentava comigo, Vinícius França, falou assim: Prieto, você já percebeu a vocação que você tem para fazer o esporte? Eu falei, não. Nunca me chamou a atenção. Eu falei, pô, bacana, vamos fazer mais entrevista? Vamos fazer assim. Como Margarida falou do Renato Gaúcho, por que você não entrevista agora o Renato Gaúcho para ele se explicar sobre as brincadeiras do Margarida? Enfim, a conclusão é que esse espaço de esportes ganhou o programa todo e virou um programa inteiro de esportes, só esportes, no sábado. E depois disso, a programação da rádio falou, olha, não dá mais para trabalhar só com entrevistas marcadas durante a semana. A gente precisa fazer alguma coisa ao vivo. Vamos fazer cobertura de jogos. Então a gente mandava um repórter para o campo para cobrir, por exemplo, Pacaembu era o grande estádio, né, com jogo todo final de semana. Então o repórter ia para o Pacaembu, eu ficava no estúdio e tinha um comentarista. Então chamava o Ari Pereira Júnior, diretamente no Pacaembu, acompanhando o jogo, tal. Ele, pois é, vai começar daqui 40 minutos, já temos as escalações, estou aqui no vestiário. Voltava para mim no estúdio e eu com Mário Lúcio Marinho. E aí, Mário Marinho, o que você espera do jogo? O jogo vai... E aí a gente tocava em outro assunto e não transmitia o jogo. Até que um dia, o diretor, eu estava no Morumbi, na cabine, era um jogo sem muita importância, São Paulo e News Old Boys, decisão da Libertadores da América. Ele falou assim, olha, você vai narrar o jogo hoje. Mas eu já vinha narrando basquete, já vinha narrando vôlei, já vinha fazendo transmissões como narrador na rádio. E aí eu passei a narrar o futebol no rádio. Isso foi em 92. E aí não parei mais. O começo foi desse jeito. Não foi algo assim que eu procurei, loucura, queria fazer. Caiu no meu colo, comecei a fazer, me apaixonei e aí dei seguimento. Aí veio televisão e outras plataformas, como a gente já discutiu, várias. E estamos tocando aí. E além disso, você foi locutor de chamadas da TV Globo. Foi. Isso antes, né? Nos anos 80. Isso, antes até dessa carreira 84, no esporte, né? Chegou até fazer o Fantástico na TV Globo. Como é que foi essa experiência como locutor de chamadas? Eu vi até uma história sua, e você vai poder contar melhor, certamente, que a Globo exigia que tivesse um DRT, né? Cada locutor, por mais que trabalhasse na casa. Locutor profissional. Isso. E aí você tinha que se deslocar. Era a minha acusação com o William Bonner até hoje, porque ele fez esse curso. E eu confesso, eu não fiz o curso. Porque como nós voltamos aqui para os anos 80, Bruno, naquela época eu fazia televisão, eu fazia rádio, eu fazia publicidade e propaganda, eu era locutor das lojas Arapuã, da G. Aronson e do Ponto Frio, assim, num período gigantesco, vários anos. Então eu ficava à disposição da produtora a semana inteira gravando esses comerciais de televisão, além da televisão, além do rádio. O departamento pessoal da Globo me chamou, era o Ferreirinha, que foi inclusive comentarista. A paixão dele era futebol, mas ele era o diretor do RH, departamento pessoal. Ele me chamou, Prieto, tem uma coisa para falar para você, rapaz, você sabe que agora, para ser locutor na Globo, você tem que estar homologado. Eu falei, o que quer dizer isso? Você tem que ter o DRT na tua carteira profissional. Você não tem. Eu falei, não tenho. Eu estou fazendo faculdade de jornalismo. Não serve? Ele falou, não serve. Tem que ser DRT de locutor.
Inclusive, tem 2 cursos aqui perto. Um é em Santos e o outro é em Guarulhos. Nossa. Eu falei, pois é, rapaz, mas que horário que é? Trabalhando em tudo que é lugar. Eu falei, qual é o horário do curso? Ele falou, não, o curso geralmente é à noite. Eu falei, à noite eu estou aqui, fazendo as chamadas, fazendo as novelas e tudo mais. Eu não posso. Eu falei, poxa, mas por que você não aproveita? Porque o William Bonner está fazendo. Ele está fazendo o curso? Está fazendo o curso. Pô, de sacanagem, eu ficava ali na Marechal Deodoro, na porta, à noite, toda noite, esperando ele chegar para gozar com a cara dele, brincar e tudo mais. E ele, de fato, fez o curso. A Globo se cansou de eu não ter esse curso. Ela acabou retendo a minha carteira profissional várias vezes. E até que um dia eu fui lá buscar a carteira profissional e estava lá o carimbo DRT, homologado como locutor profissional. E depois disso eu passei por uma experiência parecida como dublador. Porque o dublador, hoje eu confesso que não sei, talvez seja a mesma exigência, tem que ser ator. Você tem que ter o registro de ator na carteira profissional também. Então, a minha carteira profissional, que eu não pego lá na bolsa há mais de 20 anos, tem lá um registro de locutor e de ator. E ainda nessa passagem, falando de TV Globo, você também já disse não para a Globo, né? Numa outra fase da sua carreira, você chegou... que já tinha um contrato para outra emissora. Então, por isso não foi. O que aconteceu foi o seguinte, Pedro... Na minha primeira passagem pela Globo, e foi uma só. Esse período que a gente tá citando aqui, eu recebi um convite de um diretor, que tinha sido diretor de novelas da Globo, Walter Avancini, que fez um contrato com o SBT, e através dele, um diretor de chamadas de comunicação do SBT me chamou para conversar lá na Vila Guilherme, porque o Avancini queria ter a mesma voz que tinha na Rede Globo, de chamada das novelas que ele fazia dentro do SBT. Ele falou que queria aquela mesma voz que eu fazia lá, que se eu não estou enganado, até Barriga de Aluguel foi ele que fez, e a época era essa novela que estava no ar. E eu fui bater papo com esse diretor, conversamos, batendo papo, tal. Ele falou assim, porra, o Avancini quer que você faça chamadas aqui, tinha mais 2 diretores à mesa, e você não está afim de vir para cá e tudo mais. Ele pegou um papel, uma caneta, o salário é esse aqui, então, empurrou para mim. Eu olhei assim, era o dobro do que eu ganhava na Globo. Era o dobro. Eu falei, pô, bacana e tal, mas não sei, eu preciso pensar como é que vai ser o trabalho, o que eu posso fazer além da televisão, porque eu faço propaganda, eu faço rádio, mas a Globo já não estava me permitindo fazer mais publicidade. Já estava cortando cada vez mais. À medida que a minha voz aparecia mais na televisão, eles foram cortando. E eu falei, vamos conversar, vamos bater papo, deixa eu pensar. Eu falei, tá bom, você topa só ir no estúdio, fazer só uma gravação para a gente levar para o Avancini? Não, tudo bem. Eu, ingênuo, fui para o estúdio e era só voz. A época era Alô Doçura, era uma sériezinha, não era exatamente uma novela, e a novela era Brasileiras e Brasileiros, ou Brasileiros e Brasileiras, não me recordo agora. Porque o José Sarney, né, quando ele entrava em rede, ele falava Brasileiras e Brasileiras. Então, o Avancini fez a novela com o nome Brasileiras e Brasileiros. E fui lá e fiz 2 chamadinhas e tudo mais. Falei, e aí, o que vocês acharam? Não, pô, tá ótimo, tá legal, vamos editar, vamos mostrar pro Avancini. Tá bom. Eu saí dali, fui embora e tô na Globo trabalhando. Determinada noite, eu chego na Globo para gravar. O Leleco me chama e falou, escuta, você já está sabendo aí o rolo que deu? Eu falei, que rolo que deu? Ele falou, você vem aqui. Me levou para a sala dele e tinha uma televisãozinha pequenininha, ainda era uma fita de VHS, né, como se fosse uma censura. Ele pegou a fita, botou lá, apertou e estava a minha voz nessas chamadas que eu gravei. Uma espécie de um piloto para eles. E foi para o ar. No SBT. No SBT. Eu falei, eu não sabia, cara. Isso aí foi pro ar? Ele falou, foi pro ar. Você assinou com o SBT? Eu falei, não. Você está trabalhando com o SBT? Eu falei, não. E por que a sua voz está no SBT? Eu falei, não sei. Eu tive lá no SBT uma conversa e abri, falei, foi assim, assim, assado. E tá lá, mas eu não sabia. Eu falei, pois é, o Boni falou que não pode. Como é que nós vamos fazer agora? Aí foi aquela pressão, não pode. Acabei saindo da Globo.
Aí eu tinha portas abertas no SBT. Mas eu fiquei tão chateado com a situação que eu falei, também não vou agora. E pintou aquela coisa também, não é? Olha, faz o seguinte, você processa o SBT ou o cara pelo que eles fizeram e você continua aqui na Globo. Eu falei, putz, SBT, Globo, Record, Bandeirantes, de rede, acabou. Não eram tantas opções. Não existia televisão a cabo, não existia ainda a Rede Manchete, que hoje é a Rede TV, né? Era Manchete na época. Eu falei, eu vou ficar com 2 portas praticamente fechadas. Não vou processar nada. Aí acabei saindo da Globo, forçado a sair da Globo. Não fechei com o SBT e acabei indo para Cultura. Acabei indo fazer voz na TV Cultura. Mas foi isso que aconteceu. Mas foi isso que você me perguntou? Foi. Foi isso que você me perguntou? É porque também teve uma proposta para você ser narrador. Desculpa, então. Era aí. Que teve... Acabei... Você puxou até por outra história, né? Mas tem essa também que acho que a Globo te convida para ser narrador anos depois. Foi. Anos depois dessa 97. que você contou. Em 97. Aí em 97 o Marquinho Mora me liga e fala assim, Prieto, eu estou numa reunião aqui, estou dando os nomes, Marco Mora e o Antônio Zimmerli, e o Boni mandou a gente contratar um narrador para a Copa de 98. Então vai o Galvão, o Kleber e você. Tá bom? Você volta para a Globo e, fica tudo corrigido daquele passado que ficou chato para todo mundo, para você e tal. Eu falei, Marquinho, eu estou conversando com a Bandeirantes. E eu tinha feito um pré-contrato com a Bandeirantes. E, gozada a coincidência, e eu estava no SBT. Quando ele me ligou, eu estava narrando para o SBT. Que coisa. Estava narrando para o SBT. Só que o Silvio já tinha demonstrado que ia acabar com o esporte. Nós tínhamos transmitido os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 96. Em 97, ele já dava demonstrações que ia parar com o futebol. Fez a Copa do Brasil lá. Copa do Brasil, exatamente. Eu fiz uma Copa dos Campeões Mundiais, que era um torneio que acontecia em Brasília. Sim, os times brasileiros que tinham conquistado mundiais. Mundiais, exatamente. Mas eu já tinha percebido que ele ia parar com essa história. Aí o Marquinho Mora, falou, você não quer vir para cá e tal, vamos conversar? Eu falei, eu estou conversando com a Bandeirantes. Ele falou, mas o que você fez com a Bandeirantes? Você já foi contratado? Você está no SBT? Eu falei, não, eu preciso de liberação do SBT. Se eles me liberarem, rescindiram o meu contrato, a gente pode conversar. Mas eu já tinha conversado com a Bandeirantes. E eu tinha, de certa forma, me comprometido com a Band. Ainda assim, o Marquinho fez um jantar na casa dele. Ele falou, você vai jantar na minha casa, leva a sua esposa, nós vamos bater um papo e esquece todo o resto. Você vai trabalhar na Globo e eu já estou me comprometendo com você. 98 você vai para a Copa do Mundo, vai ser Galvão, Kleber e você. E eu acabei não indo, porque eu tinha dado a palavra para Bandeirantes. Então, o não da Globo, na verdade, foi o sim da Bandeirantes. Sim. Né? E depois eu passei a almoçar várias vezes com o Marco Mora. Outras oportunidades apareceram, mas por momento a coisa não casou. Depois, num outro momento, eu estava indo para a Record. E foi quase a mesma coisa. Quando pintou assim o convite, vamos bater papo, já estava fechado verbalmente com a Record. Aí, de novo, aconteceu a mesma coisa, entendeu? Prieto, você, contando a sua história, você passou por praticamente todas as emissoras, todas de TV aberta hoje, né? Talvez só a Rede TV. Começando lá, Cultura, SBT, Globo, Record, Bandeirantes. Sim, Bandeirantes. Só a Rede TV que não, exato. Aí você Cultura, sim. Fui. Passou pela ESPN, pela Fox, está na Paramount. Eu estou vendo aqui 4 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações, 5 Olimpíadas. E você está aí agora narrando a Libertadores e a Sul-Americana. Como é que é para um cara que já passou já teve várias experiências, passou por várias emissoras? Hoje, para você, ainda tem um jogo especial ou não? Os jogos você encara mais ou menos da mesma maneira? Como é que é hoje? Todos, Bruno. Todos? Sim. Todos. Vocês estão acostumados a fazer isso. Essa é a grande realidade. Todos os jogos são especiais. Se você focar só no final do campeonato, na decisão do campeonato, às vezes um jogo de semifinal, de quartas, não é tão emocionante como aquele jogo, vamos chamar assim, de uma temporada regular. Né? E independente do jogo ser bom ou não, você tem que sempre estar preparado. Eu costumo dizer, talvez esteja errado, principalmente em televisão. Acho que não é
principalmente em televisão, mas eu até digo isso porque eu trabalho em televisão, né? Eu trabalho em televisão. Mas se você chega despreparado, por exemplo, uma vez eu fui transmitir uma corrida de Fórmula Indy e começou a chover. E a programação da televisão era a corrida de Fórmula Indy. E a corrida não aconteceu. E eu fiquei às 2 horas falando de Fórmula Indy sem corrida. Então, isso é uma aula, é uma escola para quem está começando de se prepare, porque o jogo pode não acontecer. Você vai ter que cumprir o horário. E você vai ter que ficar ali. Qual foi o jogo? Palmeiras... Foi Palmeiras e ABC, em Natal, que teve aquela superlotação. Foi um jogo de Série B. Teve uma superlotação e demorou mais de 1 hora para começar o jogo. Foi a mesma coisa, né? Torcedores sendo imprensados na grade. Foi a primeira Série B do Palmeiras. Lá foi a primeira, né? Acho que sim. Eu já comentei com vocês que eu não sou muito bom de memória, mas eu acho que foi a primeira. E então, são condições que você acaba enfrentando na televisão, no rádio, em qualquer plataforma. Então, se prepare para todos os jogos da melhor forma possível, e aquele jogo que não parece que vai ser importante ou não parece que vai ser legal, às vezes eles trazem coisas assim pitorescas, muito já tive 2 experiências assim de fazer jogo que o jogo não aconteceu, a gente teve que ficar falando. Teve? Qual? Uma vez no campeonato alemão, quando eu trabalhava no Terra, ficou eu e o Hugo Botelho, que era o narrador, ficamos o jogo inteiro batendo papo, que não chegou o sinal. E uma vez na Rede TV também. Estava comentando a Série B, era um Santa Cruz e Náutico, e teve um problema técnico, estava com o Silvio Luiz, e a gente teve que ir conversando. E o Maurício Capella, que era outro comentarista, a gente ficou batendo papo, né? Tava no ar, era o horário, o jogo começou e aí tivemos problemas, né? E não tinha imagem, a gente tinha que ficar conversando lá. Não teve jeito. E tem outras coisas que acontecem, por exemplo, lembra daquele rapaz que entrou para a votação do gol Puskás? O Wendel Lira. O Wendel Lira. Pô, já pensou se você vai narrar um jogo desse? Você está acostumado com Libertadores, Brasileirão e tal. Ele era campeonato goiano, ele jogava no time de Goiás. Então, mas era Série A? Não era. Não era? Talvez Série A do Goiano, mas não era. Então. Aí, de repente, você vai narrar um jogo desse e pinta um golaço daquele que vira o gol Puskás. Sim. Pô, cara, então você não espera, né? Mas acontece. E até pelos fatos inesperados, eu vou querer saber do Nivaldo Prieto sobre um gol que ele não narrou. Ele se recusou a narrar. E outro detalhe aqui, a gente está falando das plataformas que o Nivaldo Prieto já narrou em todas. A gente até esqueceu de uma, o videogame, né? Porque você chegou a narrar a série FIFA, é verdade. Ao lado do Paulo Vinícius Coelho. É isso então, aí. Até na realidade EA dos Sports games, também, você estava lá, transmitindo, narrando jogos de futebol. Mas nós vamos para um rápido intervalo, a conversa está muito boa, rápido intervalo e já voltamos aqui na TV Jovem Pan News em todas as plataformas com o Reis da Resenha. Reis da Resenha. Estamos de volta com o Reis da Resenha aqui pela Jovem Pan. Essa semana o nosso Rei da Resenha, Nivaldo Prieto, voz marcante do rádio, da televisão. Já passou por todas as emissoras, a gente passou aqui quase todas, né? De TV aberta e na TV fechada, Fox, ESPN. E agora está na Paramount, transmitindo aí as emoções da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América. E a gente estava falando aqui dos eventos esportivos, dos jogos, tantos anos já na profissão, e você falou, todos os jogos são importantes, né? Todos os jogos têm uma história para contar. E na Copa de 2014, eu comentava aqui, Brasil perde para a Holanda, decisão no terceiro lugar, por 3-0. E o terceiro gol da Holanda, você falou assim, não, eu não vou narrar, simplesmente me recuso a narrar esse gol. Por que você se recusou a narrar o terceiro gol da Holanda? Foi um negócio espontâneo, né? Surge da hora, assim, talvez essa vontade Pedro, assim, de não querer narrar. Pedro, cabe contextualizar isso, né? Eu vou para a transmissão
de Brasil e Holanda e, numa Copa do Mundo não tem como você não se vestir de brasileiro mesmo. Sim. Não tem como. Eu acho que, não sei, Bruno, se é principalmente narrando, como comentarista também, né? Acho que tem uma paixão muito grande, muito forte, torcida, não tem? Um ambiente diferente, né? Todo mundo mobilizado, né? Exato. Não tem o rival, né? Que às vezes você está fazendo um Corinthians e Palmeiras, tem um corintiano ouvindo o palmeirense. Ali, no caso, está todo mundo torcendo. Ali está todo mundo junto, né? E aí eu vou para a transmissão contra a Holanda e, na verdade, eu não deixei, na minha cabeça, eu não deixei de narrar o terceiro gol da Holanda. Eu deixei de narrar o 10º gol que o Brasil estava tomando. Né? Então, quando você fala que o 7-1 foi uma humilhação, para mim a humilhação foi o 10. Sim. O 10º gol em 2 jogos de Copa do Mundo no Brasil. No Brasil. E eu fui para narrar esse jogo, era a disputa do 3º lugar, né? Eu fui para narrar esse jogo até despreparado. A gente acabou de discutir isso. Por que eu fui despreparado? Porque eu fui com a convicção de que o Brasil ia ficar em 3º lugar. Tinha tomado 7 da Alemanha, falei, vai para cima da Holanda agora, vai querer dar uma resposta de alguma forma, vai vencer o jogo, vai ficar com um honroso 3º lugar numa Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, eu menosprezei a partida, eu menosprezei a seleção da Holanda, achando que o Brasil ia vencer a partida. Então, Pedro, você foi preparado para não narrar o gol? Não, eu fui preparado para narrar o Brasil 3º lugar. E não foi o que aconteceu. E eu fui me decepcionando à medida que o jogo ia acontecendo. Em uns 10 minutos já estava 2-0 para a Holanda, né? Pois é. Muito rápido. Pois é, pum, e foi aquela pancada. Então, o primeiro gol da Holanda, também contextualizando, foi o 8º gol que o Brasil tomou ali em 2 partidas. Aí veio o 9º gol que o Brasil tomou. Cara, eu já não sabia. Eu estava com vergonha. Eu já não tinha mais como carregar a transmissão dizendo o que estava acontecendo, que era um verdadeiro vexame. E o que você pensa, quando a gente fala em transmissões de jogos da seleção brasileira, você fala, é difícil até não torcer para o Brasil. Você transmite jogos da Libertadores, já transmitiu vários, né? Também por outros canais, agora está fazendo na Paramount, Copa Sul-Americana. Essa coisa assim do narrador torcer sempre pelo Brasil, pelo clube brasileiro. Você acha que, por exemplo, o Galvão Bueno teve até uma Copa do Mundo, eu sou fã do Galvão, mas teve uma Copa lá que levantaram uma hashtag, cala a boca Galvão, não sei o quê. Eu acho até que o Galvão está fazendo muita falta. Acho que o telespectador está sentindo muita falta do Galvão. Mas o que você pensa, talvez, aí, digamos, desse patriotismo na narração? O narrador ficar defendendo sempre o time brasileiro, você acha isso legal? Pedro, começa que eu estou torcendo para o time brasileiro. Ponto. Você pega qualquer time que entra na Libertadores da América ou na Sul-Americana, torcendo também não é a forma mais adequada, né, de eu me expressar. Eu estou esperando mais do time brasileiro e querendo que o time brasileiro passe, né? Eu não vou num Bragantino e Cerro Porteño, vou torcer para o Cerro Porteño. Eu quero que o Bragantino passe. Então, isso já é sabido. Quem liga a televisão é sabido. Agora, é claro que quando você pega um time grande, por exemplo, um Atlético que está na final, eu sei que eu vou transmitir o jogo do Atlético, que o torcedor do Cruzeiro está torcendo contra. Sim. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro está torcendo pro Bolívar. Com certeza. Ei, Bruno, não é? É claro. Até às vezes mais torce contra o outro do que pro seu time. Pois é. Mas eu estou transmitindo o jogo do Atlético para quem? Pro torcedor do Cruzeiro? Não. Pro torcedor do Atlético. Né? Então, se você não tem, por exemplo, uma empatia com o time brasileiro, aí a pedrada é forte. É que nem o 10º gol que o Brasil tomou, muita gente me mandou mensagem dizendo, você me representou, bacana, eu já não aguentava mais e tudo mais. É muito parecido num jogo de Libertadores, quando está um time brasileiro e um time brasileiro contra uma equipe de fora. Né? Então você tem, evidentemente, a maioria, né, da sua audiência torcendo para o time brasileiro. É mais ou menos isso. E, de novo, claramente digo, eu estou ali querendo que o time brasileiro vença o jogo e siga na competição. Sim. Prieto, outra coisa muito atual do nosso... Desculpa, mas sem exagero. Sim.
mas sem exagero. Existe uma dose também. Tem um ponto. Existe um ponto também. Até que eu vou perguntar, acho que entra um pouco nisso que você falou no final, de exagero, né? Já respondi. Até uma outra questão. Hoje também tem a rede social, né? É outra coisa dos últimos anos aí, de uma década, sei lá, por aí, até mais. A rede social, ela interfere alguma coisa na sua narração, no seu trabalho? Que eu sinto, eu não vou citar nomes, que é uma opinião muito pessoal e é até indelicado, que alguns, às vezes, forçam alguma coisa na narração para viralizar na rede social. Interfere. Você mudou um pouco a sua narração ou não? Como é que é? Não, a minha narração não mudou. Mas vamos lá. Uma coisa é a gente discutir só a narração numa transmissão. Mas programa de televisão. Sim. Se você achar que não serve como exemplo, eu volto para a narração. Mas, pode servir, vamos embora. Então tá. Eu estou aqui apresentando um programa com 4 comentaristas. Sim. Tá? 2 desse lado, ou como vocês dois agora, vocês dois como comentaristas. Então eu estou apresentando o programa e vou lançar uma discussão, uma pergunta, qualquer coisa, e os comentaristas estão ali com o celular na bancada. Sim, e a gente faz isso no nosso programa. Direto. Eles estão ali. Aí eu faço a pergunta e jogo para o comentarista da direita. Aí ele começa a responder, o da esquerda já está fazendo sinal para ele. Por quê? Está vendo a repercussão de rede social. Eu fico louco com isso, cara. Eu fico doido com esse negócio. Por quê? Em alguns momentos, para não dizer em muitos momentos, a rede social pauta o programa. E eu fico doido com isso, porque não pode. Sim. Não pode. Mas é uma realidade. Eu estou dizendo a verdade pura para vocês. Eu já presenciei isso. É que hoje na Paramount nós não temos programas, entendeu? Sim. É só a transmissão, tem pré-jogo e tudo mais. Mas rede social pautando. O cara, quando vem a primeira paulada na rede social, ele muda um pouco. Muda bastante. Sim. Muda bastante. Isso está acontecendo, sim. Está acontecendo demais. Infelizmente, porque é como se fosse medo da rede social, do hater, né? Sim, e eu vejo também uma coisa meio segmentada, né? Porque às vezes o cara, ele é seguido por a maioria dos seguidores dele são torcedores de algum clube. Qual time? O cara fala pro corintiano, pro São Paulino, pro palmeirense, enfim. Isso também me parece que influencia bastante, né? De, às vezes, não dar uma opinião que desagrade tal torcida que forma a maior parte dos seguidores ali. Isso aí acho que também está acontecendo muito. E aí entra também uma parte que são as narrações e transmissões segmentadas, né? Eu ia falar disso. O cara que fala do clube, só especificamente, de um determinado clube, né? Eu, particularmente, acho também que isso não é legal, Bruno. Não é legal. A minha escola de transmissão... vamos voltar não muito no tempo, mas Bandeirantes. Então, na Bandeirantes, eu transmiti o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca. E eu ia para o Morumbi, para o Pacaembu, e entrava conversando com o público da mesma forma que eu entrava no Maracanã, em São Januário. Então, a minha linguagem de trabalho e imparcialidade para transmitir um jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, era a mesma coisa, não tinha diferença nenhuma. Hoje, parece que isso também foi segmentado, né? É como se fosse uma preferência. Vamos botar tal narrador para narrar o jogo desse time. Vamos fazer uma mesa de pós-jogo jogou Palmeiras e São Paulo. Então vamos fazer uma mesa com palmeirenses e são paulinos. Aí você também acaba se sentindo na obrigação que tem um carioca na mesa, fala, o Flamengo, você sempre joga pro carioca o Flamengo. Aí você tem um baiano, né, na mesa, você sempre joga pro baiano para falar do Bahia. E você vai segmentando. Quando eu era garoto, eu vi isso na televisão. Um programa muito famoso, que era uma mesa redonda, se fazia bastante isso, eram verdadeiros personagens. Chico Lango, Avalone. Ainda antes, Zé Italiano e tal, ainda antes dessa equipe também. Eu sempre me diverti muito com aquilo, sempre achei muito legal. Mas hoje eu tenho dúvida se é o melhor. Quando você deixa o comentarista ou o narrador com o escudo do clube estampado na testa dele, na cara dele. Eu não sei se é a melhor coisa. Eu citei o Galvão Bueno,
você teve a oportunidade de trabalhar com o Luciano do Vale. Ah, sim. Pensei que o Galvão estava ligando aí. Mas eu queria até te perguntar, o Luciano do Vale talvez tenha sido o cara mais diferente com que você trabalhou, o cara mais fora da curva? Não, o Luciano era um narrador excepcional, de uma técnica apuradíssima. Quando eu conheci o Luciano pessoalmente, eu já era fanzaço dele, porque acompanhava as transmissões dele, né, de Copa do Mundo, dos anos 80 e tudo mais. Né? E aí acabou se tornando um baita de um amigo, um companheiro de trabalho, um companheiro de viagem. E aí quando eu falo de viagem, não é de viagem pelo Brasil, de viagens internacionais. Porque no Brasil eles viajavam para transmitir um jogo, eu viajava para transmitir o outro. Mas aí, como você citou, Olimpíadas e Copas do Mundo, a gente estava sempre muito junto, né? Sempre muito perto. E era assim um fenômeno, como o Galvão que você citou também e vários outros. Até quando eu comecei a narrar, e eu contei para vocês aqui no começo como é que a coisa andou, eu de repente tive que fazer um laboratório na minha casa de como narrar, né? E acabei pegando alguns locutores do rádio e da televisão. E da televisão, o Luciano e o Galvão, e do rádio, Fiore Gilhote, Osmar Santos e José Silvério. E tentei fazer um mix disso tudo para eu narrar, que eu comecei no rádio e depois na televisão. Mas a minha relação, voltando com o Luciano, foi uma relação de 15 anos. 15 anos. E com algumas coincidências também, né? Que eu vou para a Bandeirantes e a gente trabalha junto. Aí a Bandeirantes diminui a quantidade de eventos esportivos e esses eventos migram para a Record. Aí eu vou para a Record, em menos de um ano, chega o Luciano na Record, aí a gente fica junto. Aí a Record também parece que vai parar, eu volto para a Bandeirantes. Aí o Luciano volta para a Bandeirantes também. Então foi um período sensacional, um período muito bacana. Foi show. E eu falei do videogame, né? Citei aqui o FIFA que você narrou, 2007, 8, 9 e 10, ao lado do Paulo Vinícius Coelho, PVC. Foram 4 anos? 4 anos. 4, tá. E nessa época, se eu não estiver enganado, o PES tinha Silvio Luiz e Mauro Betti, né? Foi uma época assim, muito legal dos games, né? Mas narrar no videogame é muito diferente, é uma coisa muito louca. Assim. Isso é diferente. É diferente e tem que ser muito didático para explicar, porque senão a gente acaba usando algumas terminologias, né, de estúdio que o cara que está assistindo não vai entender nada. Primeiro que você vai para o estúdio e, por exemplo, hoje nós vamos narrar gols. Então você vai narrar 300 gols num dia. E gol é o mais difícil, não é? Porque o gol é grito. Sim. Gol é grito. Então, vamos dividir. Vamos narrar 50 gols hoje e tudo mais. E você não está assistindo nada. Você narra... Nada. É só vai lá fantasia. É fantasia. Mas é legal porque você narrando em rádio, narrando em televisão, tem determinados lances que você até imagina sem acontecer. Né? E até o timing, né, da bola, de um cruzamento que o Bruno Prado cruzou da direita para o Pedro no segundo pau lá do lado esquerdo, até esse timing da viagem da bola você tem na narração sem estar vendo absolutamente nada. Mas eles chamam, como é que é? Eles chamam de locação cada trecho de narração que pegam para a gente fazer. Então, tem um dia que você vai narrar só gols, tem um dia que você vai narrar o nome de todos os jogadores, porque é como se fosse a escalação dos times. E aí isso aí é curioso, né? Porque você vai para essa narração do nome do jogador, então na locação eles vão usar esse nome com a sua voz em qualquer momento do jogo também. Então pode ser, vou citar aqui como exemplo o Bruno Prado. Então você vai lá e narra, então aquele silêncio... Gravando. Bruno Prado. Bruno Prado. Bruno Prado! Entendeu? Então são... no momento. Tipo, entonações a bola está dominada no campo de defesa. Bruno Prado. Vai pro meio de campo. E aí no ataque... Aí ele fez uma baita de uma bobagem. Bruno Prado! E imagina fazer essa entonação de milhares de jogadores. Porque eram todas as ligas, basicamente. 20 clubes cada país. O primeiro ano, Pedro, foi o mais difícil, porque foi o ano que eu tive que colocar uma quantidade enorme de horas com a minha voz, de narrações. Segundo ano, um pouco menos, porque já tinha todo o conteúdo do primeiro ano, você ia acrescentar o segundo. O terceiro ano,
um pouco menos. O 4º ano, legal. Falei, no 5º ano, eu só vou lá para assinar o contrato. Aí os caras desistiram por conta de pirataria. Olha. A empresa canadense falou, pô, tá um problema, porque é muita pirataria, né? No primeiro ano, até, pô, legal, vai. Eu não sei números, mas mais ou menos assim, para cada 10 CDs vendidos, 5 são piratas. Aí depois do segundo ano, para cada 10, 6 são piratas. Chegou um momento que era meio que para cada 10, 8 piratas. Os caras falaram, não estamos faturando. E no primeiro ano você levou quantos dias para gravar isso tudo? A locação toda? Bruno, acho que foram 2, 3 meses gravando, acho que 3, 4 vezes por semana. Sim. Eu me lembro em horas. Foi mais ou menos assim. O cara falou, a gente precisa de 60 horas de narração. Não são 60 horas no estúdio. Você deu play, 60 horas você narrando sem parar. É muita coisa, né? Sim. E fora a comunicação que você tem com um público muito jovem, né? Que só joga videogame às vezes. Aconteceu uma coisa legal. O Raí era nosso comentarista. Não me lembro se agora foi Record ou na Bandeirantes. Eu vou para o Morumbi narrar um jogo do São Paulo e o Raí está do meu lado. O Raí, um baita de um ídolo da torcida são paulina, bonitão, aquela coisa toda, né? Eu me acostumei com ele em aeroportos, a turma parar para tirar foto, pegar autógrafo, na época era muito autógrafo e tal. Aí eu tô no Morumbi para transmitir uma partida do São Paulo, na cabine, faltando assim 20 minutos, 15 minutos para entrar no ar. Aí o produtor vem no meu ombro e fala assim, Preto, pode abrir a porta da cabine? Tem uma garotada aí que queria tirar foto e tal. Eu falei, é muita gente? Falta 20 minutos para entrar no ar. Se for rapidinho, dá tempo, né? Porque você já está todo posicionado, né, Pedro? Um monte de fio pendurado, até você sair, levantar, tem que desligar tudo e tal. Falei, se for rapidinho, tudo bem. É muita gente? Não, é uma criançada aí e tal, mas é só foto e tal. Falei, não, tudo bem, então abre lá. Falei, Raí, tudo bem? Molecada vai tirar uma foto aí com você? Ele falou, não, tudo bem, tranquilo, legal. Entraram acho que uns 15, 20 meninos, os garotos, 8 anos, 12 anos, e veio assim para dentro da cabine, vieram todos em cima de mim. Eu olhei assim pro Raí, o Raí olhou, pô, você jogou aonde, sabe aquela? Jogou aonde, né? Chupou laranja com quem? E a molecada, tira foto, tio, foto. Aí chegou um momento, eu impressionado com aquilo, falei, vocês viram o Raí? Aí eles, Raí, tudo bem. Ignoraram o Raí. Eu falei, vocês assistem? Acho que vocês eram Record ou Bandeirantes, mas pergunta, vocês assistem? Assistem a Bandeirantes? Não, tio, é o videogame, é o game, é o FIFA. Era a molecada do FIFA. Cara, impressionante. Um negócio louco. Fui num evento, rapidamente falando também, que me marcou muito, no Shopping Eldorado, pátio do Shopping Eldorado, Dia das Crianças. Eu vou lá assim, como quem não quer nada, passando por aquilo, sem querer. Eu ia para um restaurante, ia almoçar, aquela molecada toda, quando me viu passando, me chamaram, aí eu pensei que eram 3, 4, 5, de repente, assim, umas 50 crianças em cima, era tudo do game. Videogame. Tudo do game. E já que a gente está chegando aqui na reta final, e conversa boa assim, passa rápido, né? Que bom. E eu sei que esse é um assunto complexo, mas a gente já está chegando na reta final. Lá vem, né? O famoso lá vem. Como é que foi a fusão Fox e ESPN e por que você decidiu sair da ESPN e ir para a Paramount? A fusão não é legal. A fusão não é bacana, né? Se você pensar qual é o mundo perfeito, se hoje tivesse ESPN e Fox Sports. Talvez eu estivesse até hoje no Fox Sports. Eu e aquele time gigantesco que tinha lá dentro. Esse é o mundo perfeito. A partir do momento que você fala de fusão, e eu acho que isso acontece em todas as fusões, se na companhia A você tem 1.000 funcionários, na companhia B você tem 1.000 funcionários, você na fusão não vai ter 2.000 funcionários. Você talvez tenha no máximo 1.300. 700 vão para a rua. 700 vão ser demitidos. Então a fusão não é legal. Ponto. A questão é que eu morava no Rio de Janeiro e quando a fusão aconteceu, a direção da Disney, né, a proprietária da ESPN, fez um contato comigo, falou, tem interesse em vir para cá? Eu falei, tenho. Vamos fazer um contrato? Você vem trabalhar com a gente da ESPN? Fechado, legal, vamos embora. Bacana, gostei.
eu vou voltar para São Paulo, toda a minha família e tal. Legal, eu topo. Só que aí começou aquele negócio de pandemia. E as coisas foram se fechando. De modo que o dia que eu acertei a minha contratação com a ESPN foi pelo Zoom. Não foi nem pessoalmente. Foram 2 diretores e o advogado da Disney conversando comigo. E era coisa assim rápida. Conversamos acho que 20 minutos, não mais do que isso. Eu topei as cláusulas do contrato, e está assinado o contrato, fechado. Voltei para São Paulo e transmitindo de dentro da minha casa. E o voltar para a ESPN, para mim, tinha um gosto muito especial. Por quê? Eu fui o primeiro narrador da ESPN. Eu fui o primeiro apresentador da ESPN e eu fui o primeiro locutor de chamada da ESPN. Ou seja, junto com o José Trajano, nós começamos a ESPN. Então, eu fiz parte dos primeiros tijolos. O Flávio Prado trabalhou em campeonato japonês comigo lá e várias outras competições lá daquela época. Né? Então, aquilo tinha um gosto muito especial para mim. Eu falei, eu vou voltar com aquele sentimento, vou voltar para minha casa. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Mas no princípio não foi. Por quê? A minha primeira ida para o estúdio, primeira transmissão que eu fui fazer no estúdio, depois de narrar não sei quantos jogos e apresentar programas de dentro da minha casa, eu fui para o estúdio e estava tudo fechado. Eu fui fazer um jogo, se eu não estou enganado, do campeonato inglês, que o jogo ia começar às 8 horas da manhã, né? Quando o fuso horário, eu chego lá às 6h30, 7 horas, eu não sabia onde era o estúdio e não tinha ninguém. Então aquilo foi gelado, foi frio. Sabe quando você é contratado por uma empresa e você fica naquela expectativa, quando você pisar na redação e começar a abraçar todo mundo, seus novos companheiros, amigos, pô, você vai ser meu comentarista, que legal, pô, você é repórter e tal. É um negócio delicioso. E eu fiquei frustrado, porque eu cheguei lá e não tinha ninguém. E isso durou muito tempo. Muito tempo. E eu não via ninguém. Ainda por causa da pandemia. Ainda por causa da pandemia. Quando reabriram os estúdios, é que eu fui conhecer pessoalmente pessoas com as quais eu estava trabalhando há muito tempo. Legal, bacana e tudo mais. E aí fomos tocando. Aí eu fui me entrosando com todo mundo, fazia lá o linha de passe, os jogos, as transmissões, Copa do Mundo e tudo mais. E a minha saída, que fique muito claro, a minha saída da ESPN, da Disney, ela não se deve à ESPN, ela se deve à Paramount. A proposta que eu recebi do Paramount Plus é que foi muito bacana, foi muito legal. Eu tinha um contrato com a ESPN, então nenhum problema com a ESPN, e sim vantagens que eu vi no contrato que a Paramount me ofereceu. Bacana, uma proposta assim, assado. Eu vinha com alguns problemas pessoais. Até coloco aqui para vocês que é cuidar da minha mãe, passando por várias situações delicadas, muito mais hospital do que em casa, de muitos cuidados, e foi um momento extremamente delicado e que a Paramount ia me proporcionar dedicar mais tempo para cuidar da minha mãe, coisa que com a ESPN eu já não estava conseguindo mais. Com jogos, 3, 4 jogos por semana, 3 programas por semana, eu não conseguia mais, eu estava extremamente estressado com tudo aquilo e não poder cuidar da minha mãe. Então, é um conjunto de coisas, e dentro desse conjunto, de forma, vamos dizer assim, abreviada, resumida, foi isso. Nenhum problema com a ESPN, ao contrário, eu tenho muitos amigos lá dentro e o orgulho enorme de ter feito parte do início daquele canal, de ver ele crescer, e uma proposta da Paramount que foi meio que não dá para resistir. E pessoas que trabalharam com você na Fox também, na Paramount. Também. No comando. Exatamente. Desde o convite, né? O convite com quem eu já tinha trabalhado na Record, que montou a Fox e que estava montando o Paramount Plus. Nivaldo Prieto, show de bola, hein? Obrigado pela conversa, Pedro, por ter aceitado o convite. Prazer todo meu. Cumprimentando agora, vou cumprimentar de novo, né? Bruno Prado, obrigado também. Obrigado, Pedro. Valeu, Bruno, que prazer. Foi um prazer. Obrigado. E pra gente poder fechar, suas redes sociais, hoje você narra na Paramount, né? Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, então pode aproveitar o espaço para poder divulgar as suas redes sociais.
sociais. Eu vi até que você tem um canal no YouTube, acompanhe lá, com dicas de culinária e tudo mais. Eu tenho um canal de gastronomia. Gastronomia. Algumas pessoas, você é chefe também? Não sou chefe, eu sou cozinheiro. Então, eu tenho nas minhas redes sociais, @Nivaldo Prieto, e eu tenho um canal no YouTube. Se você entrar no Instagram, lá em cima no Instagram, na bio, tem lá o link do canal. Mas o canal é Prieto na Varanda. Prieto na Varanda. A varanda é a varanda da minha casa e é lá que eu cozinho, é lá que eu faço as dicas e já estou começando a levar convidados também. Detalhe rápido para encerrar. Quando eu tinha um contrato com a ESPN, eu não tinha permissão para, no meu canal, falar de esportes. Não podia. Eles me autorizaram a fazer o canal de gastronomia. Depois que eu saí da ESPN, o Paramount Plus me permitiu falar de esportes também. Então, a partir dali, comecei a levar alguns amigos convidados para falar de esportes. Então, o Prieto na Varanda, gastronomia e muitos outros assuntos. Show! Valeu? Tem tanta história que a gente podia fazer mais um Reis da Resenha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a você pela audiência na TV Jovem Pan News em todas as plataformas. Semana que vem tem mais Reis da Resenha aqui na Jovem Pan. Da Resenha. Realização Jovem Pan News.